Bom, essa vai ser uma videoaula que vai falar sobre as técnicas de microscopia mais utilizadas em eletrodos de supercapacitores, certo? Microscopia é uma forma de analisar as suas estruturas a fim de saber o que você tem ali, de colaborar com o seu processo de síntese, com o seu processo de caracterização. Principalmente eletrodos de supercapacitores, né? Os eletrodos de supercapacitores, eles são materiais, eles são feitos de síntese de materiais que na maioria das vezes são muito pequenos e necessitam desse tipo de ferramenta para serem analisados, para serem entendidos, compreendidos, a fim de estudar o seu comportamento. Bem, então a gente vai atribuir as emergentes, tipos de microscopias, para materiais à base de carbono, os eletrodos à base de carbono e materiais pseudocapacitivos também, que eles melhoram a eficiência do carbono, porque o carbono ainda assim é limitado por alguns fatores na utilização dos supercapacitores. Bom, então a microscopia, ela basicamente vai ser a característica visual, ela vai dar a característica visual da nossa amostra, tá? Como lendo aqui, ele é essencial para o desenvolvimento da tecnologia, servindo como os olhos, né? A gente vai conseguir ver o nosso material. O que é a microscopia? É uma caracterização de objetos minúsculos que podem ser analisados que não podem ser analisados através dos microscópios ópticos convencionais. O que isso quer dizer? Os microscópios ópticos convencionais, eles utilizam a luz. Porém, a luz tem uma limitação do seu comprimento de onda. Como as estruturas são muito pequenas, você requer mais energia, você requer comprimentos de ondas menores para fazer essa interação com o seu objeto e ele voltar para o sensor e o sensor fazer a varredura e, de forma computacional, gerar essa imagem. Só que a luz, ela não tem esse comprimento de onda suficiente. Então, é atribuído um tipo de eletrônica que você pode usar elétrons, certo? Você utiliza elétrons no lugar da luz. Então, os fótons de luz vão ser substituídos e no lugar desses fótons de luz vão ser inseridos elétrons, que você consegue fazer a emissão deles numa frequência 100 mil vezes maior, tá? Quer dizer, perdão, se você consegue fazer com que o comprimento de onda desses fótons que vão chegar na amostra, eles são 100 mil vezes menores que a luz visível. Isso vai te proporcionar uma resolução espacial bem maior, entendeu? Então você tem condições de fazer análises bem pequenas, tá? E elas contribuem para o entendimento de nanoestruturas, auxiliando para melhorias de nanoestruturas, na composição química e a morfologia do material. Eu tenho um material e eu quero saber como que ele está, como que ele se formou, como que ficou a estrutura dele formada, se ele ficou em pé, se ele ficou deitado, se ele ficou quebrado, se ele ficou distribuído, como ele ficou distribuído, entendeu? Então a gente usa a microscopia para analisar a morfologia do nosso material. A morfologia vai dar todas as informações, quantidade de material, se o material ficou bem fixo na amostra, se não ficou, como que ele está distribuído, se ele está distribuído muito dispersamente, se ele está compactado densamente, se ele tem toda uma estrutura uniforme, se ele tem uma estrutura irregular. Então todos esses fatores, eles contribuem para o compreendimento do meu material. E isso, consequentemente, pode melhorar a síntese ou contribuir para melhorias da síntese, das estratégias de síntese. Eu fiz um determinado material, analisei na microscopia e vi que ele ficou muito disperso. Eu joguei uma série de grãos em cima de alguma coisa, eles ficaram muito dispersos, então eu tenho que modificar o meu processo de síntese, que eu não quero o meu material tão disperso. Eu fiz um crescimento de nanotubos, os nanotubos ficaram muito pequenos. Eu tenho que melhorar o processo de síntese
rearranjar o processo de síntese para que meus nanotubos fiquem maiores. Meus nanotubos ficaram muito grandes, eu preciso diminuir. Então, essa é a parcela de contribuição que a microscopia nos oferece. Então, a gente tem vários tipos de microscopia, tá? Tem muitos. Só que eu vou associar aqui os essenciais assim, e os mais populares, tá? Bom, a gente tem 3 tipos. A gente tem 2 classificações de microscopia. A de elétrons, que eu acelero os elétrons em uma frequência que eu coloco eles num comprimento de onda muito menor do que a luz, tá? Ou eu posso fazer uma sonda muito pequena. Essa sonda muito pequena, ela vai... O que vai acontecer? Ela vai fazer uma varredura pontual de uma determinado espaço amostral ali que eu tenho e vai me dar informações. Então, as ramificações da microscopia são 2. Eu uso ou elétrons para analisar a minha amostra, ou eu uso sondas. Essas sondas são como os dedos. Os elétrons serão os olhos. Eles vão ser projetados na amostra, vão voltar para o sensor com o algoritmo computacional vai reconstruir a imagem e vai expor na tela do computador. Já as sondas funcionam de um processo diferente. As sondas, a gente pode fazer a seguinte analogia de como seria se a gente alisasse com a mão alguma superfície. Se eu for alisar uma superfície lisa, a minha mão vai me dar essa informação. Se eu for alisar uma superfície grossa, a minha mão vai me dar essa informação. Falo, essa superfície é mais grossa que essa. Então, as microscopias de sonda, elas são como se fossem os nossos dedos mesmo, só que numa resolução muitas vezes maior, entendeu? Que nem a nossa limitação do olho humano e a luz. Então, a gente utiliza o elétron para fazer essa ampliação. As sondas, então, seriam como os nossos dedos. Então, a gente vai passar a mão, assim, o material, vai passar a sonda no material e vai discernir como que é a sua morfologia. Então, é um complemento de microscopia que você também vê a morfologia, vê a rugosidade. Com mais detalhe, eu vou explicar isso mais adiante, tá? Então, nessa parte inicial, estou fazendo só uma introdução. O que é a microscopia, como ela é subdividida, tá? Lógico que existem outros métodos de elétron, outros métodos de sonda, enfim, para vários tipos de situações, para bactérias, para colóides, para outros tipos de química, entendeu? Para outros tipos de fenômeno, para outros tipos de amostra. Como o nosso é uma estrutura de carbono, uma estrutura orgânica e inorgânica às vezes, então a gente tem mais esse foco e essa instrumentação tem esse tipo de direcionamento, tá? Então, uma breve introdução, a gente pode dividir os elétrons como a nossa forma de análise e as sondas como a nossa forma de análise. Eles que vão ser os nossos precursores de geração de imagem, tá? Então, elétrons, eu posso gerar imagens nanoestruturais a partir de elétrons ou de sondas. As sondas, elas são constituídas por processos nanotecnológicos e elas são muito pequenas, elas têm as pontas quase assim, um tamanho atômico. A ponta de algumas delas tem apenas um átomo em sua ponta e aí ela vai fazendo um triângulo como se fosse um cone mesmo e aí vai aumentando. Então, dependendo do modo do AFM que você utiliza, você tem pontas assim que tem uma resolução absurda. O STM também, o SECM já é um pouco maior e ele já pode fazer outras análises, mas também é uma geração, nos gera uma imagem, tá? Então a gente tem aqui, deixa eu só um minutinho. Então, o que nós temos aqui? Então, a gente vai ter o 100. Normalmente, para fins de evitar qualquer tipo de confusão, as microscopias elas são mais faladas em inglês.
tá? Os termos existem também em português, só que em alguns lugares você vê a maioria do pessoal falando sempre a FM, você não vê eles falando o inverso, você não vê eles falando em português. A FM eu nunca vi o pessoal pronunciar em português, STM também não, SECM também não, mas algumas pessoas podem falar que o SEM em português significa MEV, né, que é microscopia eletrônica de varredura, e o TEM também, o pessoal não fala TEM, o pessoal tem o hábito de falar só transmissão eletrônica microscopia. Então, assim, muitas vezes fica bem difundida essa nomenclatura. Então, eu preferi deixar tudo em inglês, tá? Para a gente se familiarizar com esses termos e não causar confusão, porque, como eu disse, alguns falam em português e esse aqui ninguém nunca fala. Então, às vezes, pode acabar confundindo na hora de conversar sobre algum fenômeno e tudo mais. Então, a gente tem aqui o SEM, que ele vai ser mais detalhado, que basicamente são elétrons acelerados e eles voltam, batem na amostra e voltam como elétrons secundários para o sensor. O TEM, que é a transmissão, os elétrons passam pela amostra, né? E quer dizer, a amostra faz com que eles não passem. E aí o sensor detecta o que passou de elétron e o que não passou. Então o que não passou ficou absorvido na amostra. E aí ele consegue reconstruir essa imagem através do algoritmo computacional e te dá a imagem. O AFM, ele utiliza uma sonda tipo cantilever, que é uma sonda móvel. Ela vai movendo conforme a superfície anda. Com mais detalhes eu vou explicar. O STM é uma ponta muito fina também, que faz o tunelamento, que é uma propriedade que o elétron faz, uma propriedade da mecânica quântica. E o SECM, que é uma das microscopias assim, mais importantes na área dos supercapacitores, que ela consegue fazer um teste eletroquímico numa parte pontual da amostra. Tá? Então eu encosto a sonda ali naquela região da amostra, então eu consigo ter um valor de reações redox numa situação pontual, numa região de interesse da amostra. Quando você faz um teste de supercapacitor, você vê o eletrodo como um todo, só que o eletrodo ele é uma combinação de várias amostras. Então, se eu quero uma análise mais detalhada, eu consigo fazer com essa sonda. Ela é pequenininha e numa região ela gera uma diferença de potencial entre a sonda e a amostra e forma um capacitor ali, e dependendo da situação de tensão que você aplica, você tem pares redox acontecendo. Então você analisa a pseudocapacitância do seu material em condições pontuais, tá? Bom, então vamos iniciar aí a análise com a compreensão do fenômeno de microscopia, nesse caso por elétrons, tá? Então, o processo que a gente substitui a luz, a gente basicamente coordena e acelera esses elétrons, tá? Então, para isso tem todo um aparato, né? De uma maneira bem simples, a gente pode ver que tem uma fonte de elétron aqui. O que seria essa fonte de elétron? Basicamente é um filamento, tá? De algum determinado metal. Passa-se uma corrente nele, os elétrons começam a transitar por esse filamento. Há um campo com uma diferença de potencial que consegue arrancar esses elétrons, tá? E aí tem uma abertura aqui para focalizar os elétrons, lentes condensadoras, como se fossem lentes, né? Que na verdade são bobinas, que elas vão fazer um campo magnético aí e coordenar o fluxo desses elétrons, tá? E aí eles são acelerados até chegar na lente, na amostra. Essa aqui é a amostra. Então, o que acontece? Quando o elétron bate na amostra, podem acontecer muitos fenômenos, tá? Muitos. Quando um elétron ele é acelerado, a gente tem uma série de reações ali. Raio-X, o elétron pode voltar com menos energia, o elétron pode dar uma volta ali e emitir um fóton de alguma cor, entendeu? Pode ocorrer inúmeras coisas. Só que um desses fenômenos acontece como está nessa imagem aqui, tá? Então, os elétrons vêm para cá,
os que nos interessam são esses elétrons secundários, tá? E aí a gente tem esse sensor aqui, que é aplicado a um potencial positivo e os elétrons são atraídos para ele. Mas quando os elétrons são alvejados na amostra, a gente tem os elétrons Auger, raio-x característicos, fótons de luz e até mesmo o elétron que veio e voltou. Ele bateu na amostra e voltou. Esses aí são os elétrons retroespalhados. Esses elétrons secundários, eles são da amostra e saem da amostra. Quando eles saem da amostra, eles vão para o sensor. E o sensor, de forma computacional, absorve todos esses elétrons de acordo com a sua energia e faz um algoritmo e gera a imagem no computador, tá? Então, assim, então a gente consegue ver com uma resolução muito boa tudo isso que ocorre no nível microscópico na amostra. Lembrando que ela tem que ser, de certa forma, condutiva para emitir esses elétrons, tá? Se ela não tiver, aí você não consegue fazer esse tipo de análise. Então a gente vê o que a gente consegue fazer. Bom, como a gente vai tratar aqui de elementos à base de carbono, eu separei uns dos três mais importantes, que é o carvão ativado, os nanotubos de carbono e o grafeno. Então eu vou trabalhar essa análise em cima desse tipo de material, como que a gente faz a análise deles. Bom, então existem vários materiais com que a gente faz a síntese de carvão ativado, né? Madeira, carvão, piche, enfim, tudo que você consegue incinerar e resultar num pó e depois você passa por um processo de ativação, que é a inserção de vapor nesse material, você transforma ele em carvão ativado, certo? Então aqui eu tenho a análise de 2 carvões ativados feitos de carvão. Tá? Esse é um método de processo, esse é um outro método. Então a gente vê aqui, ó, embora esse aqui esteja bem maior, que são 400 micrômetros. Então essa imagem aqui é bem maior, mas se a gente der um zoom, a gente chega nesse tipo de situação aqui. Então a gente tem algumas composições de carbono, tudo. Esses são os poros, essas são as regiões que a gente quer que nos interessam para ver como que ficou o resultado da nossa síntese. A gente sintetizou, fez a síntese do material, agora a gente vê se está poroso, se não está, se está reto, se isso aqui é um grão, se isso aqui não é. E a gente pode diferenciar também de outros materiais, como isso aqui é carvão, outros materiais como a casca de coco. Aí a gente conseguir um material lá e a gente tem a casca de coco. Então a gente vai fazer análise de morfologia para ver quão poroso ele é. Nesse caso, olha a porosidade dele como é bem maior do que aquele outro lá. Outro a gente já viu uns flocos, já viu uma coisa. Esse aqui já tem uma porosidade bem maior. Esse aqui forma uma estrutura bem diferente. Outro tipo de tratamento que você faz no carvão é a passivação. Você modifica a estrutura dele através da utilização de ácidos. E nisso você pode aumentar a porosidade. Aqui a gente pode ver que aqui eles fazem um tratamento com ácido e aqui fica por 15 minutos e aqui por 30 minutos. Então, assim, esses são os grãos, tá? Esse aqui é o grão de carvão ativado normal. Aí aqui já tem a ativação com ácido por um tempo e aqui já tem a ativação com ácido por um tempo. Então, eu fiz a minha amostra, eu coletei a minha amostra sem ativação nenhuma, vi no 100 e vi como ela tá. Aí vou lá, faço uma ativação por um determinado tempo e vejo. Aí eu vou, isso que consegue remanejar as minhas estratégias de síntese. Então, por isso que o 100 é uma ferramenta muito útil nesse tipo de aplicação, porque ele nos guia, ele nos faz modificar as nossas estratégias, ele nos orienta, fala, ó, aqui ficou muito poroso, aqui não ficou poroso, o seu tempo de passivação ficou muito excessivo, ficou pouco excessivo, os furos ficaram longos, os furos ficaram curtos, a distribuição dos furos não ficou legal, a solução que você está fazendo está muito ácida, a solução que você está fazendo está muito branda. Então você consegue ter uma série de feedback, ter um feedback bem amplo com relação a esse tipo de análise. Embora ele não te dê nada eletrônico, nenhum fator de armazenamento de carga, nenhum fator
de condutibilidade, ele consegue te dar esse fator de morfologia, que para supercapacitores é muito importante. Senão, assim, o que mais pesa na balança atualmente é esse fator de morfologia da estrutura do seu eletrodo. Tá? Então, a gente tem todo esse auxílio na hora de sintetizar, porque a gente pesquisa materiais, a gente vê o comportamento, a gente sintetiza, analisa os seus resultados e o SEM nos dá um resultado na qual isso possa ser satisfatório ou não, ou para onde deveremos ir para atingir os nossos ideais relacionados à síntese do nosso material. Tá? Essa foi uma explicação de de carvão ativado. Tá? Então eu tenho carvão ativado, eu faço ele de um jeito, eu deixo ele no vapor, eu ativo ele de um jeito, eu consigo ver no SEM como eu ativei esse carvão, como ficou bom ou não, e de qual tipo de material que eu tenho, né? E também o que acontece se eu faço a passivação. Essa é uma, né? Uma das possibilidades que o SEM pode te auxiliar no caminho da sua síntese, entendeu? Quais são as estratégias que você precisa avaliar, precisa compreender, precisa direcionar para você melhorar a sua síntese. Outro composto de carbono, que também é muito utilizado, são os nanotubos, né? Que o SEM, ele vai dar imagens. Eu vou lá, peguei uma receitinha, fiz a síntese e vi isso. Eu tenho um emaranhado de nanotubos. Não sei se isso é o ideal, se isso é o perfeito, se isso faz parte do processo, se não faz, mas eu consigo enxergar, entendeu? Como está a estrutura dos meus nanotubos. Se eles estão com uma camada só, se eles estão com muitas camadas, como eles estão dispostos. Essa disposição de nanotubos é normalmente chamada de emaranhado ou tipo macarrão, tá? Então, assim, esse emaranhado de nanotubos favorece uma condição estrutural, uma propriedade física. Já esse tipo aqui, que é a floresta de bambu, ela favorece outro tipo. Você está vendo que o jeito que o nanotubo ele está perfeitamente alinhado, entendeu? Então a gente forma uma florestinha de nanotubos e tudo mais. Já esse aqui tem outras propriedades físicas que possa favorecer ou desfavorecer o seu experimento, dependendo dos resultados que você está buscando. Tá? Então a gente tem essa propriedade aqui de analisar a estrutura, a morfologia, como o meu material está sendo distribuído na minha amostra, como que ele está sendo sintetizado, quais meios eu preciso corrigir ou direcionar para eu ter a minha melhora. Então, assim, ele é fundamental num passo de síntese, esse tipo de caracterização, tá? Então, a gente vê os nanotubos, a gente consegue ver também, tem umas ferramentas que você consegue medir o tamanho e aí você consegue ver quantas camadas ele tem. O TEM também dá essa informação, tá? Então, a gente tem a estrutura de nanotubos e agora a gente vai ter uma estrutura de grafeno. Bom, então no grafeno a gente consegue analisar como que ele está crescendo, né? Se ele cresce, se ele forma ranhura, como que eles se juntam nos sítios durante o crescimento. Então vamos lá. Aqui é uma análise desse artigo. O que ele fez? Ele estava fazendo um tratamento na superfície, tá? Então ele não fez um tratamento na superfície do cobre, tá? Então ele vê que cresceu alguns sítios de grafeno aqui, ó, mas o resto não tem. Isso aqui você consegue ver no SEM, porque você tem um reto espalhamento dos elétrons lá nos secundários e dá para diferenciar. Embora o grafeno seja muito fino, você consegue ver no SEM, até mesmo no microscópio óptico usando um substrato de silício de 300 micrômetros de óxido, tá? Então ele fez um tratamento com esse tipo de ácido aqui, né? Por um determinado tempo, ele viu que já melhorou, ele já viu que os sítios cresceram um pouco maior, tiveram mais aglomerações de sítio, ainda assim tiveram algumas regiões que não cresceram, tá? Então aqui ele já
tem um sítio maior, ele fez um outro tratamento aqui que foi o eletropolimento, tá, da superfície do material, e olha que ele consegue um sítio de grafeno bem uniforme. Isso aqui o fato dele ser hexagonal é um processo do crescimento, tá? Isso aqui é uma força que se chama, uma lei, que chama Ostwald-Ripken, que faz com que todas as estruturas, quando elas sofrem um processo de crescimento, elas tendem a formar alguma forma geométrica mesmo. Isso aqui é normal. E aqui ele pega um outro tipo de elemento, né? Uma folha desse tipo de material aqui, que também é um tipo de cobre, tá? Ele não trata, você vê que ela tem essa uniformidade, mas ela contém muita contaminação, tá? Essas bolinhas aqui são aglomerados de carbono. E aqui ele pega essa folha de metal aqui, fez a limpeza e consegue ter uma região bem uniforme de grafeno. Você vê que o grafeno cresce na folha inteira. Isso aqui é uma espectroscopia Raman para relacionar a qualidade, né? Esses dois picos aqui tem que aparecer no grafeno. Esse aqui normalmente tem que ser 2 vezes ou maior que esse aqui. Então aqui aparentemente ele tem 4 vezes maior, então significa que só tem uma camada mesmo aqui de grafeno, tá? Então o 100 para materiais à base de carbono, ele serve então para a gente ver, né, como que ficou a composição do elemento que eu comprei, quando eu fiz um tratamento, se eu comprei um elemento de carvão, se eu comprei um carvão ativado de casca de coco, e como que é o resultado dessa ativação. Isso para o caso de carvão ativado. Para os nanotubos, então, a gente tem a análise de formação de nanotubos, como eles estão formados, como que ficou a estrutura resultante desse crescimento, como que quantas camadas ele tem, qual é o tamanho do nanotubo e assim por diante. Todas as outras características, como quiralidade e tudo mais. E aqui mais uma vez a imagem da estrutura que a gente consegue ver, tá? E para a utilização do outro tipo de elemento de carbono, que é o grafeno, também é utilizado. Então, essa é a empregabilidade no caso desses materiais para supercapacitores. Então, a gente tem uma eficiência e um direcionamento para o auxílio no compreendimento da nossa síntese, tá? Então, basicamente, é essa ferramenta que a gente consegue determinar. E quando a gente vai fazer alguma publicação ou uma dissertação, a gente tem que mostrar qual que é a morfologia do nosso material para o leitor ter ciência do que ele tem ali, tá? Então, essa foi a nossa parte de microscopia eletrônica por varredura ou Scanning Electron Microscopy. Bom, continuando a explicação, agora nós vamos falar sobre um equipamento muito sensível também, utiliza a probe, tá? A sonda, mas ele não é tão sensível quanto o TEM, tá? Ele não consegue ter uma resolução quanto o TEM, mas ele consegue dar algumas informações, uma visualização 3D certinha das planícies, tá? Porque algumas vezes você pode ter, vamos supor aqui, ó, se aqui fosse um pico muito grande, os elétrons que baterem aqui não iam bater nesse pico e não iam para o sensor. Então, algumas informações elas ficam relacionadas a vales, a picos, elas ficam omitidas. Então, você não consegue ter essa visualização. Já o EFM ele faz uma varredura total da topologia da sua amostra, tá? Então, você consegue, não faça nada. Se ficar algum grão aqui, alguma sujeira, alguma coisa assim, ele consegue fazer toda a varredura e discriminar o que tem nessa região, tá? Então, basicamente, o AFM funciona desse jeito. Existe um dedo, né? Claramente falando assim, mas é uma estrutura que chama cantilever, tá? É uma estrutura flexível e nele tem uma ponta de metal, tá? E aí você tem bom, então aqui essa
essa estrutura aqui, ela tem toda ela que é responsável pela varredura da amostra, tá? Pela análise. Então, basicamente, quando o laser incide, aqui vem um laser, tá? Então a gente tem essa estrutura. Então nós temos que basicamente essa vai ser a mãozinha, né? Serão os dedos para análise, e esse vai ser o laser, tá? O que acontece com esse laser? Essa ponta, ela é sensível ao campo magnético da amostra. Conforme ela vai varrendo, ela vai andando, esse modo aqui, essa parte de metal, ela vai acompanhando a superfície. Eles não tocam, né? Mas ele tem uma aproximação muito rente. E conforme essa plataforma aqui mexe, o cut lever mexe, tem um laser que fica incidindo em cima dessa plataforma. Só que quando ela mexe para cima ou para baixo, acompanhando a planície, acompanhando a morfologia da sua amostra, esse laser aqui ele sofre uma variação no sensor. Esse fotodiodo ele fica recebendo o laser e ele vai recebendo conforme tem essa variação de altura aqui da ponta, tá? Então a ponta tenta acompanhar a morfologia aqui, a altitude e o dos picos e vales. Isso altera a base com que o laser chega. Essa base aqui muda a estrutura, muda como o laser, a oscilação que o laser chega aqui. Então essa oscilação aqui, ela representa, devido às calibrações, a profundidade do seu material. Então, com base nessa análise aqui, então a gente tem como que o seu material tem a topologia, tem os picos e vales ou o que tem por cima disso, né? Então, basicamente, esse é o princípio de funcionamento. Então, esse aqui é o tamanho da ponta, tá? A gente tem aqui 10 micrômetros mais ou menos. Essa ponta aqui, ela tem um nanotubo, que é para medir nanotubos mesmos ou estrutura, tá? Essa aqui é a ponta normal que faz a medida. Ela é muito pequena mesmo, não dá para ver, né? Mesmo se você pegar um microscópio, você só encaixa lá no equipamento e faz o teste. Então vamos ver o que a gente consegue de análise com esse equipamento, tá? Eu consigo fazer uma análise detalhada, por exemplo, de nanotubos, né? O carvão ativado ele fica com um ruído muito grande, e é difícil você achar uma imagem assim de AFM que seja direcionada devido à sua rugosidade. Eu tenho um limiar de rugosidade que eu possa usar o AFM. Se a superfície for muito rugosa, não tem por que usar, porque ele não vai conseguir medir, só vai me gerar ruído, tá? Ele não tem uma precisão assim muito grande para determinados tipos de materiais. Para alguns ele é excelente, para alguns ele já não é tão efetivo, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem nanotubos de carbono dispersos em cima de uma superfície de silício, que aí, através dessa varredura, ele consegue ver a espessura do nanotubo, o tamanho dele. Aqui nessa imagem, na imagem A, a gente tem nanotubos de uma parede só, tá? Aqui eles têm também nanotubos de uma parede só que são só um pedacinhos, tá vendo? Eles não estão inteiros, estão quebradinhos. Então, isso faz parte do processo da síntese que esse pessoal, nesse artigo, está avaliando. Eles conseguiram um nanotubo? Eles conseguiram um nanotubo de uma camada? Sim, esse é o resultado, eles conseguiram. Só que eles viram também que tem alguns nanotubos que não ficam inteiros, entendeu? E uma região também que tem nanotubos com tamanhos diferentes. Esse aqui já são multiparedes, tá? Já tem uma espessura maior, já não é tão fininho e tem múltiplas paredes. Esse nanotubo aqui, ele é composto de vários nanotubos na parte interna, então é como se eu tivesse um dentro do outro. A partir de acima de 2 ele já é classificado como multi-wall, tá? Só que aqui ele não consegue ver quantas tem, mas ele já sabe que é mais de 2
e dependendo do experimento ele vai ver se isso é útil ou não. Aqui a gente tem aquelas buckballs, que são fullerenes, tá? Que são bolas de carbono com 60 átomos. É uma estrutura também, é um outro alótropo de carbono que consta nesse artigo aqui, e você consegue ver, né? Você consegue ver a distribuição delas, o tamanho e tudo mais, como elas ficam despojadas segundo o experimento que esse pessoal tentou fazer. Então eles tiveram bastante informação aqui sobre o que eles precisavam ter de análise de resultado, e a partir disso eles vão direcionar o processo de síntese ou já certificar que ele já está adequado, tá? Agora aqui a gente tem o grafeno. O grafeno, como ele é muito fino, né? Tem uma espessura de um átomo, ele tem uma distância muito pequena. Essa região aqui, tá vendo? Aqui a gente tem um flake de grafeno sobre silício. Essas aqui são ranhuras que tem no silício, em virtude do processo de limpeza que acontece. Então aqui a gente tem um flake de grafeno, tá? E tem esse gráfico aqui. A amostra, ela varreu tudo aqui, ó. Aquele cantilever, ele fez uma varredura nessa área toda aqui, ó. Nessa área toda. Então ele achou algumas impurezas, alguns trincados, mas quando ele chegou aqui, aquela pontinha conseguiu fazer a análise desse material, e também o aparelho ele dá essa topologia aqui, ó, assim, aqui ele dá uma visão 2D, né, superior, e aqui ele dá uma visão lateral para você ter noção da altura. Aqui você não tem noção da altura do que tem ali, mas ele coloca aqui, ó, aqui tem 0,51 nanômetros, ou seja, isso aqui corresponde ao grafeno de uma camada só, tá? Outras regiões dessa amostra, ele passou a FM lá, conforme vocês conseguem ver aqui, ó, ele faz essa varredura, tudo mais, e aí ele consegue ver, nesse azulzinho aqui, ele tem 3 camadas, tá? Nesse vermelho aqui, ele tem 2 camadas, então ele consegue discernir quais materiais surgiram durante o crescimento. Então, assim, dependendo do tipo de aplicação, essa ferramenta é uma ferramenta formidável para você saber se o seu processo de síntese está adequado, se não está, o que precisa melhorar. Uma ideia assim, tá vendo que essa imagem tem flakes aqui, 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 aqui. Eu não sei se a ideia desse artigo foi fazer uma coisa inteira ou um grão grande de grafeno, mas está muito pequeno, embora ele tenha alguns grãos, né? Deve ser um passo inicial, ele tem, entendeu? Ou seja, em alguma parte do processo ele já otimizou, ele já atingiu o resultado. Agora na outra parte do processo ele vai ver se ele vai crescer os flakes, se ele vai diminuir os flakes, se ele vai deixar só monolayer, entendeu? Então assim, aí fica a critério dele dos objetivos que eles buscam. Mas aqui, corroborando com o processo de síntese de materiais, essa é a informação que esse tipo de equipamento consegue nos dar. E com isso a gente pode associar o quão efetivo está a nossa síntese com base nos experimentos que estamos fazendo. Aqui também é uma comparação do óxido de grafeno, tá? Ele fica com esse emaranhado de flakes aqui, ele passa o FM aqui para ver se está tudo certo, por causa das planícies. Aqui atrás, ó, você não consegue ver, se você vê, os elétrons vêm de acordo com o sensor aqui, ó. Então você teria que dar uma volta, tudo mais, fazer toda uma movimentação. Isso aqui não, ele já faz a varredura, ele já consegue ver, tá? Isso aqui é o óxido de grafeno, certo? Ele fica nessa estrutura aqui, ele é uma suspensão mesmo, ele tem esse formato. Aqui são vários flakes cortados, tá? E aqui é um arranjo desses flakes, de como eles ficam, tá? Nesse tipo de disposição. Bom, outra coisa aqui é a decoração, né, desse tipo de polímero aqui com carvão ativado. Ele começou com óxido de grafeno, perdão. Ele começou aqui com 0%, depois ele coloca 1%, depois ele coloca 0,03%, depois 0,5%,
5%. Ele começa a notar a diferença na topologia. Aqui a gente consegue ver que ele vai aumentando a rugosidade, alguma coisa do tipo, mas ele consegue discriminar a topologia de um jeito assim, com uma eficiência muito grande. Então isso corrobora com a sua análise de estruturação da sua síntese. Bom, agora a gente vai ver um dos mais que apresenta maior resolução no âmbito de microscopia, né, atual. Então esse aqui é o equipamento que não é muito utilizado, tá? Mas ele para alguns tipos de materiais, em virtude da sua resolução ser muito pequena, ele é um equipamento que pode ser útil para análise de alguns materiais, né? Porque no caso de alguns alótopos de carbono, como nanotubos e grafeno, ele consegue ter essa resolução de chegar até indicar os anéis do grafeno. Então vamos lá, como que ele funciona. Então basicamente essa é a ponta, tá? Como se fosse aquela pontinha do AFM, só que ela é bem mais fina, tá? Ele é muito fina. Essa aqui, o material realmente são átomos, são clusters de átomo. Ela chega a ter uma espessura da ponta de um átomo aqui na ponta. Isso aqui é feito através de um processo de arco voltaico, e aí ele faz um arco, o jeito que eles fazem o arco faz com que ele consiga fazer uma ponta muito, mas muito fina, que onde não seja possível um processo de afinamento mecânico ou químico, né? Ou até mesmo eletrônico com focos ion beam. Tá? Então a gente tem aqui um equipamento que é muito fino, e aqui a gente tem a superfície. O que acontece? Essa superfície, essa ponta, ela é energizada com potencial, tá? Com uma corrente variável. Então a gente mede com potencial variável, a gente mede a corrente, tá? Aqui é a superfície da amostra, então há uma diferença de potencial entre os dois. Existe uma certa distância aqui que favorece o tunelamento. O tunelamento é um comportamento do elétron que ele tá num nível de energia e ele passa para o outro, mesmo tendo um gap, tá? É um fenômeno que até hoje não se sabe explicar, mas se sabe que ocorre. É como se fosse o fenômeno da fenda dupla. O elétron ele tem a possibilidade de transitar por aquele negócio, mas ele não vai pela fenda, mas ele não vai necessariamente atingir só para onde ele passou. Ele tem um padrão lá de alvos bem diferente do que a fenda que ele passa. Ou seja, o elétron ele é imprevisível onde ele vai estar, e como ele faz isso, a mecânica quântica ainda não consegue explicar. Mas o que acontece, entendeu? Então eles têm uma probabilidade de acontecimento, é um fenômeno bem probabilístico de acontecer o tunelamento. Então tem uma distância aqui que favorece isso. Se a gente ficar mais próximo, isso pode acabar dando a condutibilidade. Mas se a gente deixar uma certa distância e a gente aplicar um potencial, a gente consegue. Lógico que esse tunelamento, você não pode ter muitos materiais, senão você teria uma banda de valores, né? Então você tem que minimizar a banda de valores com a quantidade de elementos. Então se eu tenho poucos átomos, eu diminuo a banda de valores de condução, tá? Então essa banda é bem reduzida em função dessa ponta aqui, e a distância e a aplicação do potencial favorece com que haja uma corrente de tunelamento, tá? Então essa corrente de tunelamento ela vai ter uma intensidade. Essa intensidade vai ser lida, né? Vai ser lida pelo amperímetro que tem aqui no STM, e aí isso gera um gráfico. Então, em regiões que tem uma corrente maior, tem uma atividade de tunelamento. Onde tem menor, não tem. Então, vai gerar uma escala de cores, né? A imagem,
vai gerar uma escala de cores indicando a atividade do tunelamento. E o tunelamento significa matéria, significa que tem algo ali que eu estou fazendo uma corrente de tunelamento dos elétrons desse tipo de material para o material da ponta. Então eu tenho uma varredura assim muito pequena mesmo. Então agora que a gente já sabe o princípio, agora a gente vai ver o que acontece, como que é gerada uma imagem para que ela serve, tá? Então aqui no caso a gente tem 3 tipos de nanotubo, tá? Esse nanotubo aqui é o nanotubo que ele chama Chiral. Ele tem os hexágonos um pouco torcidos. Eles têm os valores específicos lá, tudo. Mas para fins de explicação não vou entrar nesse nível de detalhe. Mas aqui eu tenho um tipo de nanotubo, você pode ver que ele não está retinho, tá? Aqui também tem um Chiral. Aqui a gente tem um que é chamado armchair, que é um braço de cadeira. Ele tem essa posição aqui, ele fica retinho, ele vai reto. E aí tem uma que sobe, uma que desce, vai reto, uma que sobe, uma que desce. Então ele segue essa ordem. E aqui a gente tem o zigue-zague, que em alguma região ele vai fazer só um subir e descer, subir e descer, subir e descer. As ligações entre o átomo de carbono. Então eu consigo ver isso através do STM. Como ele é cilíndrico, você vê que aqui fica menos ativo. Aqui fica mais ativo e aqui fica menos. Porque a ponta passa por essa região e vai... E ela já não tem mais acesso aqui, porque vai ficando distante. Devido à fragilidade da ponta e tudo mais, ele tem essa segurança aí de acompanhar a superfície. Aqui também, ó, aqui vai ficando mais escuro, aqui vai ficando mais claro, aqui também, porque ele é cilíndrico. Isso prova que ele é cilíndrico, prova que tem átomos de carbono num formato hexagonal, entendeu? Então, esses valores aqui de ângulo, eles correspondem ao ângulo que eles estão realinhados com uma linha padrão. Então, se eles têm uma linha base e você verifica esse ângulo de inclinação, você consegue determinar se ele é chiral, armchair ou zigue-zague, tá? Então, agora a gente vai para a próxima imagem. Aqui, a capacidade do STM, impressionante os anéis, né, do grafeno, tudo. E não só os anéis de grafeno, mas como ele consegue determinar defeitos. Aqui ele consegue ver uma ligação, um anel com 7 ligações, um anel com 5 ligações, outro anel com 7. Entendeu? Isso aqui é um defeito na sua rede de grafeno, tá? Se você tem uma densidade de defeitos, tudo mais, você consegue ver se o seu material, se a sua síntese está ok. Então, isso favorece, é mais um instrumento também que favorece a condução de uma melhor síntese. Então, se você está fazendo grafeno, você está fazendo nanotubo, aí você quer ver qual nanotubo que deu, meu nanotubo ficou chiral, ficou armchair, ficou zigue-zague. Você basta colocar no STM, tá? Basta colocar no STM que aí você vai conseguir associar qual é o tipo de nanotubo, se a sua síntese está certa ou não. O grafeno, mesma coisa. Meu grafeno está apresentando muito defeito na minha região. Será que eu preciso melhorar o que na síntese? Eu preciso melhorar os reagentes, eu preciso melhorar os tempos de exposição, enfim. Está adequado na qualidade? Não está? Isso pode estar dando problema isso pode estar ocasionando problema nos meus resultados? Enfim, mas a sua síntese do seu material, você sabe que está irregular e você sabe que precisa regularizar esse material, tudo bem? Então agora a gente vai para a parte do último e não menos importante, que é o SECM, né? Que é o Scanning Electrochemical Microscopy. O nome parece ser bem complicado, parece que não é bem assim e tudo mais, mas vamos lá. Esse equipamento, ele consegue fazer uma análise eletroquímica, né? Aqui a gente tem uma análise magnética, né? Uma análise de campo magnético e tal, vai me gerar uma imagem, né? Aqui eu tenho uma interação via tunelamento, né? Isso aqui vai me gerar uma imagem também. E aqui eu tenho uma interação eletroquímica, né? Essa ponta aqui
é a ponta do equipamento, aqui é o seu substrato, e se eu tiver algum material aqui, eu vou conseguir ver atividades de redução ou oxidação, sabe, de perda ou ganho de elétrons. Então, isso aqui é muito importante para você estudar o seu material, para ver se ele tem características pseudocapacitivas, para ver se ele tem ou não, se ele deveria ter, se ele não deveria ter estruturas que demonstram atividades redox. O seu material é eletroativo, não? Um material eletroativo significa que quando você energizar ele vai trocar elétrons. Se ele tiver em um meio eletrólito, o seu eletrodo tiver material ativo, ele vai ter esse processo Faraday, que é o que fala, ou processo de oxidação e redução, dependendo, lógico, do potencial aplicado. Mas esse equipamento aqui, ele faz com que haja uma diferença de potencial entre a ponta, entre a sonda e a sua amostra. Então a gente consegue ver, deixa eu voltar. Então a gente consegue ver se tem realmente atividade redox aqui. Eu peguei um material, sintetizei um material novo, tá? E aí eu coloquei aqui para ver se tem ou não. Vamos fazer o teste para ver se esse material é ativo, não é, quanto que ele é ativo, não é. Ele mede também a capacidade de cinética da atividade, a capacidade cinética da atividade. Aqui a gente tem um compilado das três principais análises, vamos supor, para uma folha de grafeno. Aqui, nesse artigo, ele usou uma folha de óxido de grafeno reduzida. Tá? Então, ali ele fez uma imagem de 100, a primeira. Então, a gente vê que fica mais escurinho aqui. É uma camada de óxido de grafeno. Lógico, ela tem uma espessura maior do que o grafeno, por causa da reação que você tem com os elementos, com os oxigênios e tudo mais. Aqui eu tenho um AFM, tá? Que ele consegue ver mais impureza, defeito, ele já consegue ter um nível de detalhe assim para certas ocasiões. Aqui já o 100 tem certo nível de detalhe para certas ocasiões. E aqui a gente tem o SECM, né? Aqui a gente tem o silício nessa amostra. Aqui ele não tem atividade nenhuma. Tá vendo? Ele não tem, ele passou a sonda aqui, ele não oxidou e reduziu nada. Só que a hora que ele chega no grafeno, aqui a escala é de azul para o vermelho, significa a cinética de reação, a energia a quantidade de tensão utilizada na cinética das reações. Então, o que acontece? A gente tem essa reação aqui na borda também, tem um pouco de grafeno ali. Então a gente tem esse nível de reação redox aqui na estrutura de grafeno de óxido reduzido. Se eu quisesse fazer um teste de capacitor, eu quero colocar grafeno, mas será que o meu grafeno que eu estou sintetizando, ele tem oxigênio? Ele tem algum outro composto que vai fazer um fenômeno faradaico ali? Eu simplesmente testo com esse tipo de varredura, tá? O Scanning Electrochemical Microscopy. Então eu ponho meu grafeno lá e eu vejo, meu grafeno ele tem uma porcentagem sim, ele não é altamente reativo, mas ele tem uma energia cinética que promove uma reação redox sim, tá? Então fica a critério aí da pessoa se ela vai usar ou não, se ela precisa melhorar a síntese ou não. Creio eu, se colocar só grafeno ia ficar muito abaixo do verde. Como o óxido de grafeno tem muito oxigênio aqui, com certeza esse oxigênio pode estar causando aí reações redox e aumentando a energia cinética dessa região da amostra, tá? Então basicamente é isso que a gente consegue ver nas espectroscopias, tá? Espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo, tá? E se tiverem dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida sobre a de elétron, sobre a de sonda, vocês podem deixar as dúvidas aqui nos comentários, tá? Marca sempre meu nome para quando você for fazer um comentário para eu receber a notificação e responder, tudo bem? Porque às vezes se você não põe meu nome,
eu não recebo a notificação, aí eu só vou ver quando o vídeo está no ar. Tudo bem? Então, essa foi a explicação dos nossos tipos de microscopia para eletrodos em supercapacitores.